Fala, meus amigos, minhas amigas! Vamos dar início agora à nossa playlist de análise combinatória. E nesse primeiro vídeo nós vamos estudar o princípio multiplicativo, também chamado de princípio fundamental da contagem, tá? A análise combinatória é uma parte da matemática que serve para quê? Serve para estudar técnicas de contagem. São aqueles problemas que vocês veem direto, do tipo, de quantas maneiras distintas é possível pintar uma bandeira? De quantas maneiras distintas é possível formar uma dupla? De quantas maneiras distintas é possível formar uma roda de ciranda? E por aí vai. Todos esses problemas são problemas de análise combinatória, tá? E esse princípio multiplicativo é o mais importante, é a técnica mais importante de análise combinatória. Então, muita atenção a esse vídeo, beleza? Vamos começar logo com um exemplo. O terceiro ano do colégio Salim Arábico, eu sou o professor Salim, Salim você sabe, descendência árabe, então inventamos aqui o colégio Salim Arábico. Então o terceiro ano do colégio Salim Arábico decidiu comemorar a sua formatura com uma viagem no final do ano. A agência de viagem forneceu 3 possibilidades de destino: Bahia, Alagoas ou Santa Catarina, beleza? Para cada um dos destinos, o meio de transporte usado poderá ser avião ou ônibus. De quantas maneiras distintas é possível decidir a viagem de formatura? Pessoal, perceba que existem 3 destinos e existem 2 meios de transporte. Assim, ó, olha lá. Destino eu vejo Bahia, Alagoas, Santa Catarina e transporte, avião e ônibus. Quantas são as possibilidades de viagem que você poderia fazer aqui? Pensa junto comigo, utilizando a técnica do dedinho, esquece matematiquês. Vamos pensar ali em português, com técnica do dedinho, contando 1 a 1. Eu poderia, por exemplo, ir para Bahia de avião ou de ônibus. Já tenho 2 possibilidades. Eu poderia fazer a mesma coisa com Alagoas e Santa Catarina? Poderia. Utilizando a técnica do dedinho, veja só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. É isso. A resposta desse problema, utilizando a técnica do dedinho, é 6 possibilidades. Tem 6 maneiras distintas de formar essa viagem. Beleza? Mas vamos tentar aplicar o princípio multiplicativo nesse exemplo? É claro que é um exemplo muito simples, que você conseguiria resolver mesmo sem saber matemática, utilizando a técnica do dedinho. Mas vamos aprender o princípio multiplicativo dentro desse exemplo. Vamos lá! Você consegue pensar quais são as decisões que você tem que tomar para conseguir resolver essa tarefa? Que tarefa? A tarefa de formar essa viagem. Quais são as decisões que você tem que tomar? Ué, existe uma decisão 1, que é definir para onde que eu vou, qual é o destino, e existe uma decisão 2, que é decidir o quê? O meio de transporte que eu vou utilizar. Então vamos lá. Decisão de número 1. Qual é a decisão de número 1? Bom, decisão de número 1 é decidir o destino. Destino. Beleza. E de quantas maneiras eu consigo decidir o destino? Tem 3 maneiras de decidir o destino? É isso. Decisão de número 2. Decisão de número 2 é o transporte. De quantas maneiras eu consigo decidir o transporte, pessoal? Pode ser avião ou ônibus, tem 2 possibilidades. E aí, pensem, eu tomei a decisão de número 1, que é escolher o destino, e tomada a decisão de número 1, eu tenho 2 possibilidades para a decisão de número 2, que é o transporte. Pode ser avião ou ônibus. Bom, com isso eu consigo realizar minha tarefa? Consigo, acabou. A tarefa foi realizada. Tomada a decisão 1, tomada a decisão 2, eu consegui formar a minha viagem. Beleza? Então, o que diz o princípio multiplicativo? Basta multiplicar essas quantidades de maneiras de decidir cada uma delas que você tem a resposta do seu problema. Então, olha lá, eu tenho 3 possibilidades para a primeira decisão, eu multiplico por 2, que é o número de possibilidades da segunda decisão, e essa resposta vai dar 6. Olha lá, as mesmas 6 que eu tinha conseguido com a técnica do dedinho. Beleza? É lógico que esse exemplo, por ser muito simples, você faz com o dedinho. Mas em questões um pouquinho mais difíceis, o princípio multiplicativo vai ser fundamental. Beleza? Então vamos que vamos. Exemplo de número 1. Aquele outro exemplo era um exemplo só para a gente aprender o princípio multiplicativo. Agora vamos aplicar mesmo na prática, né? Exemplo de número 1. Com 5 homens e 5 mulheres, de quantos modos se pode formar um casal heterossexual?
Então, olha só, você tem 5 homens e 5 mulheres. Se imagina fazendo isso, cara. Tu tá vendo na sua frente 5 homens, 5 mulheres, e a tarefa que você tem que realizar é formar um casal heterossexual. Então pensa junto comigo. Quais são as decisões que você tem que tomar? Diga lá pra mim. Qual seria uma decisão número 1? Esquece matemática. Pensa na vida, na prática. Se você tem que formar um casal heterossexual, diga lá, qual é a primeira decisão que você vai tomar? Tu não tá olhando ali na sua frente, não tem 5 homens aqui na sua frente? Você tem que decidir qual desses 5 homens vai formar o casal, é ou não é? Então você precisa primeiro decidir o quê? Decidir qual homem. E de quantas maneiras você consegue fazer isso, pessoal? De quantas maneiras? Ora, se tem 5 homens disponíveis, eu consigo fazer de 5 maneiras, beleza? Escolhido o homem, você já está vendo aqui, tinham 5 homens, você já escolheu um, já selecionou esse um, separou, tá ele aqui. Para formar o casal heterossexual, tá faltando o quê? Tá faltando escolher uma mulher, não é isso? Então você está vendo 5 mulheres na sua frente e você precisa decidir qual mulher vai integrar esse teu casal. E de quantas maneiras você consegue fazer isso? Se tem 5 mulheres disponíveis, tu consegue fazer de 5 maneiras. E aí o que diz o princípio multiplicativo? Se eu multiplicar essas decisões, eu vou ter o número total de casais heterossexuais que eu consigo formar. Então basta multiplicar essas duas decisões. 5 vezes 5, eu tenho 25 casais héteros possíveis. Beleza, pessoal? Fechou esse exemplo de número 1? Vamos ao exemplo de número 2. Uma bandeira é formada por 7 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul ou cinza. Então eu tenho as cores verde, azul e cinza para poder utilizar, beleza? Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, ou seja, em listras vizinhas, não pode ter cor igual em listras vizinhas. De quantos modos se pode colorir essa bandeira? Vamos lá, pessoal. Como é que eu resolvo essa questão? Pensa, problema de análise combinatória é sempre assim. Existe uma tarefa a ser realizada, essa tarefa é uma bandeira, é um casal que você quer formar, é uma dupla que você quer formar, é uma fila que você quer formar, enfim, existe uma tarefa a ser realizada, tá? E você precisa tomar decisões para poder realizar essa tarefa. Pensa, se a tarefa é pintar uma bandeira de 7 listras, quais são as decisões que você tem que tomar, pessoal? Pô, é escolher a cor da primeira lista, a cor da segunda, a cor da terceira e por aí vai. Concorda comigo? Então pensa comigo. Decisão de número 1 é pintar a primeira listrinha. Essa daqui, ó. Essa é a decisão de número 1. De quantas maneiras eu consigo escolher a cor da primeira listrinha, pessoal? Pô, tem 3 cores disponíveis, verde, azul e cinza. Então eu tenho 3 maneiras de tomar essa primeira decisão. É isso. E aí, pintada essa primeira lista, se imagina fazendo, você é quem está pintando essa bandeira, isso é importante em análise combinatória, você tem que se imaginar fazendo. E aí você pintou de uma cor aí qualquer, sei lá, por exemplo, tu pintou de verde, pode ser? Por exemplo, podia ser de azul, de cinza, sei lá. Por exemplo, você pintou de verde. Agora que você já pintou essa primeira lista, eu te pergunto, de quantas maneiras tu consegue pintar essa segunda listrinha daqui? Não vai poder ser verde. Por quê? Porque a questão te disse, ó, listras vizinhas não podem ter a mesma cor. A questão te falou isso. Se não pode ter a mesma cor, quando você for pintar, não vai poder ser verde. Se não vai poder ser verde, pode ser azul ou cinza. Ah, Salima, peraí, não pode ser igual essa terceira aqui também não. Então eu só vou ter uma maneira. Claro que não. Pessoal, até agora você só pintou essa primeira lista daqui, ó. Só ela é verde. Essa terceira daqui, ela tá transparente, ela não foi pintada ainda. Então tu não tem que se preocupar com ela quando tu for pintar, pô. Se imagina, esquece matemática, pensa na prática. Tu só pintou a primeira lista até agora. Ela é verde. Se ela é verde, essa segunda lista daqui só não vai poder ser verde. Pode ser azul ou pode ser cinza. Eu tenho 2 maneiras de pintar ela? Tenho. E aí, por exemplo, eu pintei de que cor? Sei lá, por exemplo, de azul. Pode ser? Pintei de azul. Agora, de quantas maneiras eu consigo pintar a terceira listrinha? Pode ser verde? Pode ser verde.
Só não pode ser azul, porque azul é vizinha. Então agora vai poder ser verde e vai poder ser cinza. Eu tenho duas maneiras também? Tenho. Por exemplo, pintei de verde. De quantas maneiras eu vou conseguir pintar a próxima? Duas também, só não vai poder ser verde e por aí vai. Duas maneiras e duas maneiras. E pelo princípio multiplicativo, qual vai ser a minha resposta? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes 2 a sexta, conhecido como, quanto que é 2 a sexta? Não é 64? E aí, fazendo essa continha daqui, quanto é que dá esse cara? 1, 9, 2, 192 maneiras, beleza? Bom, finalizamos o princípio multiplicativo, continue com a gente e vamos para o vídeo número 2.